Olá, meus amigos e minhas amigas, pessoas interessadas em LGPD. Vamos lá, que hoje vai ser uma live muito legal sobre LGPD. Tô colocando o título aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão chegando aí. Vocês são de que lugar do país, hein? Me contem, me contem. Aí, todo mundo entrando, sejam bem-vindos. Tô colocando. Pronto! Ó, agora eu tenho que fixar o comentário. Muito bem, muito bem. Trabalhamos com tecnologia. São José do Rio Preto, Pernambuco. Tô vendo aí Maria Angélica de Rio Verde, Antônia de Alagoas. Poxa, que legal. Sejam bem-vindos. O Marcel aí de São José do Rio Preto, a Andressa de Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos. Ó o Marcão lá de Uruaçu, São Paulo, capital. Gente, quero... A barba continua, gente. Não briga comigo por causa da barba, não, que a Vólia já tá brigando comigo por causa da barba. Vocês não brigam comigo por causa da minha barba, não. Cadê a Nicole aqui? Deixa eu procurar. A Nicole não mandou um convite, eu vou ter que convidar ela. Como eu ia dizendo aqui para vocês, quero pedir um favor para vocês, todos vocês, principalmente, ó, o grande Olavo, meu querido amigo Olavo. Temos que marcar uma live, viu, Olavo? Marquei uma com o Juliano, quero marcar uma com você. Olá, Nicole, tudo bem? Tudo bem, peraí, deixa eu ver meu áudio aqui. Enquanto você arruma seu áudio, tá ótimo, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, tá muito perto e aí cortou a metade da sua cabeça. Pessoal, para todo mundo que tá entrando, eu quero pedir uma coisa para vocês. A live de hoje vai ser uma live especial. É uma live que a gente vai falar sobre a LGPD propriamente dita. Nós não vamos falar sobre a LGPD nas relações de trabalho. Por quê? Eu percebi que a gente vinha falando sobre LGPD nas relações de trabalho e muita gente depois vinha fazer perguntas conceituais sobre LGPD, vinha fazer perguntas a respeito dos dados, dos tratamentos desses dados e etc. E eu falei, poxa, eu preciso fazer uma live com alguém que é especialista em direito digital e não em direito do trabalho, que é o que eu normalmente faço. E eu tenho a felicidade de ter no meu escritório uma das pessoas que mais entendem de direito digital que eu conheço, de verdade, que é a Nicole Soares, e que ela topou vir fazer essa live. Então, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu acho que essa live vai ser tão bacana e ela vale tão a pena, que eu quero pedir para vocês clicarem nesse triângulo que tem aí e mandar essa live para algumas pessoas que precisam acompanhar LGPD, que vale a pena acompanhar aí conceitos básicos de LGPD. E quando eu falo conceito básico, não é porque a gente vai falar superficialmente, não. É porque existe uma série de termos técnicos e termos novos que a gente confunde. Outro dia eu estava conversando sobre dados e a Nicole me deu uma saraivada no meio de uma reunião com um cliente, porque eu falei de dados e ela falou, não, Rafael, mas não é só isso que é dados, não. Aí eu olhei para aquela cara, com aquela cara e disse, como assim que você está me corrigindo na frente de um cliente, Nicole, né? E aí o cliente falou, mas como assim que não é? Porque ele também achava que... Aí a Nicole foi dar uma aula de dados para a gente. Eu falei, caramba, eu preciso me ajustar mais, porque quando a gente fala de dados, a gente pensa que é só aquelas informações coletadas diretamente. Mas vamos lá. Antes da gente efetivamente começar, Nicole, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Um convite intimação, né, gente? Porque sócio não aceita convite. Sócio é mais ou menos assim, eu mandei uma mensagem para a Nicole e falei, eu quero fazer uma live com você dia 26, 11 horas, e eu já olhei sua agenda e você pode. Foi desse jeito que aconteceu. Seja bem-vinda. Olha como isso é interessante, porque assim, muito da LGPD é mais ou menos essa dinâmica, porque você está autorizado a acessar a minha agenda, né? Porque eu te dei autorização lá, então você acessa. E é muito isso, porque a nossa dinâmica hoje ela é muito baseada em informações.
E é algo que a gente não percebeu ainda, que a facilitação sobre o acesso às informações é o nosso novo formato de viver. Você acessa as informações da agenda, você acessa as informações de disponibilidade. Eu sei que tem famílias que colocam aquela configuração no celular em que a pessoa acessa a geolocalização, né? Olha lá no mapinha e sabe onde é que a pessoa tá. E tudo isso é LGPD. Só que a gente não fixa muito isso, porque entre a gente entender que dados não são só apenas os dados cadastrais, a gente fala assim, me dá seus dados. A gente fala, os dados pessoais, aí vem CPF, endereço, RG, nome completo, CPF, Estado Civil, no máximo. Data de nascimento. Mas vamos lá então, para a gente começar de fato e pular dentro da piscina, né? O que são dados propriamente dito, Nicole? O que são dados? Quando a gente fala assim, dados, a gente tem esse conceito informal de dados, que você acabou de falar, mas especificamente, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente está falando, eu tenho que proteger os dados, tem responsabilidade da empresa sobre dados, eu sei que no OR tinha 3 vermelhos e 3 amarelos, os 6 dados do OR. Mas brincadeiras à parte, o que são dados? Mas é interessante você ter falado desse do vermelho e do amarelo, porque basicamente, para efeitos do que a legislação busca, dados são aquelas informações que identificam as pessoas. E aí a gente tem 2 categorias, que são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque nesses dados pessoais sensíveis, você adiciona uma camada de profundidade com relação a essas informações das pessoas. E é muito bom que a gente tenha essa clareza sobre os dados, porque, por exemplo, via de regra, se eu te perguntar, a placa de um carro é um dado pessoal? E aí vai surgir aquela dúvida, porque a gente vê dados de placas de carros a todo momento na rua. E nem por isso eu identifico todas aquelas pessoas que estão naqueles carros através, né, por meio da informação da placa do carro. Mas se eu tiver a placa do carro adicionada a alguma outra informação, isso pode identificar uma pessoa. E aí a gente passa para aquela categoria de informações que podem sim ser considerados dados pessoais sensíveis. Então, peraí. A placa do carro, ele... Por exemplo, eu tenho uma garagem que ela filma, armazena, às vezes anota num papel aquela placa daquele carro. Aquele garageiro simplesinho que a gente estaciona e ele pega e me dá um papelzinho com a placa do carro. Aquilo também são dados do ponto de vista da LGPD para tratar? Se ele não tiver, por exemplo, nenhuma outra informação que conectado à placa do carro te identifique? Não, porque você não pode ser identificado. Mas vamos dizer que é uma portaria de um prédio, aqueles que a gente faz o cadastro, aí te pedem o nome, te pedem data de nascimento, te pedem um documento pessoal ou uma identificação biométrica. Você concorda comigo que a placa do carro passa a ser identificada, o dono, né, quem está naquele carro passa a ser identificado a partir do momento que você tem essas outras informações? Porque aí você pode fazer uma consulta, por exemplo, no Detran ou qualquer outro sistema de identificação, e aí você identifica quem era aquela pessoa que estava no estacionamento X, no dia X, na hora X. Então, quando você adiciona essa camada de informações, pode ser sim que um dado que não era um dado pessoal se torne um dado pessoal. Então, quem tem... Eu já vou começar a tentar oferecer... Gente, dá para oferecer implantação de LGPD para o seu garageiro aí, para o pessoal que lava seu carro, para o condomínio do seu prédio. E isso é tão complicado porque, por exemplo, você pode ter uma placa de um carro vinculado a um crime. E isso acaba se tornando uma informação necessária para desvendar um inquérito, algo do tipo. Então, por exemplo, saiu uma notícia, se eu não me engano, ontem, falando que a Prefeitura de Aparecida está implementando, vai instalar 650 câmeras de monitoramento, inclusive com detecção de informações faciais. Isso é muito sério. Facial.
Isso, com reconhecimento facial. E não só o reconhecimento, porque... E aí é uma parte que está muito conectada ao próprio direito do trabalho, aquela questão de discriminação. Com os dados faciais, você consegue identificar etnias, por exemplo. E aí você passa para um nível do jogo muito além, porque é inclusive o que o Facebook faz quando aquela brincadeirinha que o pessoal gosta de ficar mais velho, ficar mais novo, a partir daquilo ali, ele sabe tudo. Ele sabe a sua idade, ele sabe a qual tipo de etnia você pertence, né, por conta dos seus traços, mulher, homem, e aí, meu filho, é uma porta para sem fim. Dá para fazer coisa que realmente até Deus duvida. Tá, mas vamos voltar. Então eu tenho os dados, entre aspas, normais, pessoais, e eu tenho os dados sensíveis, né? O que são efetivamente, de forma objetiva, dados sensíveis e por que a lei separa eles? O que ele tem de especial de sensível? Basicamente, eles são dados que você não precisa deles, a não ser que você tenha uma atividade específica. Então, por exemplo, dados de saúde. Não tem como o médico te atender se ele não souber se você tem alguma doença pré-existente, se você faz uso de algum tipo de medicamento específico. Mas concordo comigo que para fazer inscrição em um curso, você não precisa informar se você tem um problema de coluna, a não ser que seja um curso específico de pilates, algo do tipo. Então, mas uma situação, por exemplo, de PCD. Isso sim, é, de alguma forma, ligado a uma condição de saúde. Exatamente. E na ESA Goiás, por exemplo, o PCD tem 50% de desconto nos cursos. Ele passa a ter que informar um dado sensível para fazer a inscrição do curso. Isso dado sensível? Ele não te informa qual é... eu não sei, lá no formulário eu nunca observei, mas ele não te informa qual é a limitação que ele tem. Lá não, mas a gente pergunta depois a limitação, na verdade eu não pergunto qual a limitação, a gente pergunta se ele precisa de intérprete de Libras, né? Porque aí a gente tem uma contratação específica de intérprete de Libras para aquela pessoa. Então, a partir do momento que ele te informa que ele precisa, ele está te informando que ele tem uma limitação visual. Então, isso passa a ser um dado sensível, porque é um dado de saúde. Entendi. E aí, o que mais tem de dados sensíveis? Saúde? Questões étnicas, políticas, preferências políticas, vinculações a sindicatos. Deixa eu tentar aqui. São essas. Basicamente, essas são as informações, são os dados pessoais sensíveis. Porque você não precisa dessas informações para nenhuma outra atividade que não tenha uma finalidade específica. Religião, lembrei aqui, e religião. Tá. Religião, filiação de sindicato, preferências políticas, etnia e saúde. Não é sensível. O resto é dado pessoal. É correto eu dizer, então, e é eu que estou construindo isso aqui agora, eu não sou um especialista em LGPD, eu estou te fazendo a pergunta mesmo, não ria de mim, ao vivo. É correto eu dizer, então, que dados sensíveis são aqueles dados que podem ensejar uma discriminação? Basicamente, eles vão poder ocasionar isso, porque você pode fazer uma segregação entre grupos através dessas informações. Então, qualquer coisa que você acabe atribuindo uma característica específica àquela pessoa pode se tornar um dado sensível. Porque, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui de... O Vinícius está falando aqui, por exemplo, orientação sexual como dado sensível. Porque, na verdade, a questão da orientação sexual é até uma discussão sobre se a gente informa orientação sexual ou identificação de gênero, né? Então, eu entendo também que isso a própria legislação traz como um dado sensível, né? Isso também tem que ter cuidado. E notem que até os próprios formulários têm deixado de questionar isso por muitas vezes não ser necessário, a não ser nos casos em que você tem essa questão de espaço físico, né? Por exemplo, banheiro, alguma coisa do tipo em que você precisa dessa informação para adequar aquele espaço.
Ó, a pergunta do Vinícius, eu acho que ela é muito oportuna. Esse rol de dados sensíveis, ele é taxativo? Ou seja, é só o que está lá que é sensível e o que não está lá não é sensível? Ele é taxativo, mas eu acho que esse é um dos quesitos que, quando a gente se deparar com a aplicação da lei, os tribunais vão acabar fazendo uma adequação. Porque aqui, ó, a Camila perguntou. Ele é taxativo, mas vai transformar em exemplificativo. Eu acredito que sim, por conta das questões práticas. A Camila perguntou aqui, ó, e o nome social? Né? Porque aí a gente tem o nome da pessoa que ainda pode não ter feito a troca nos documentos, mas ela já utiliza o nome social. Isso também pode ser uma forma de identificar aquela pessoa e fazer com que haja uma discriminação, uma segregação de algum modo. Então, acho que essa aplicabilidade dos dados sensíveis pode ser que lá na frente o judiciário acabe fazendo o seu exercício de adaptação. Tá, e aqueles dados, como é que eu vou... Por exemplo, eu tenho uma câmera que filma quem está entrando e saindo do prédio e aquilo ali fica por 6 meses guardado. Então, por 6 meses eu tenho imagem lá, ou por um mês, por uma semana, depende do tamanho do dispositivo de armazenamento. Essas imagens captadas na rua, captadas nas entradas das empresas, elas também são consideradas dados ou elas teriam que estar associadas a outra informação? Elas teriam que, via de regra, estar vinculada a outra informação, a depender do tipo de câmera que você está utilizando. Porque se eu tenho uma câmera que faz reconhecimento biométrico, automaticamente ele é um dado sensível. Porque ela já vai captar, por exemplo, é homem, é mulher, aproximadamente quantos anos, branco, negro, pardo, índio, e aí você passa, assim, a ter dados pessoais sensíveis automaticamente. Se for aquela câmera de controle ali, que ela tá mais, vamos dizer assim, ampla, e ela não consegue identificar, aí você tem aquela, vamos pegar na prática, nós temos aquela câmera que tá todo mundo que está passando no hall de entrada de um condomínio, certo? E eu tenho uma outra câmera que necessariamente não é uma câmera, que eu vou apertar o interfone de uma casa, de uma empresa, e aí a câmera pega só igual aqui no Instagram, o meu quadradinho aqui, e isso fica salvo. Isso você entende que seria dados sensíveis, então? Principalmente se você for armazenar, porque aí a partir do momento que você armazenou, você está fazendo tratamento de dados. Tá, então você já me puxou o gancho para a pergunta que eu vou falar. Já entendi o que são dados agora, né? O básico do básico do básico da lei. Olha só, gastamos quase 20 minutos para entender o que são dados. Próximo passo. O que é tratamento de dados? Tratamento, para mim, Gente, deixa eu só explicar uma coisa aí para todo mundo. Tá chegando muita pergunta legal. Muita pergunta legal mesmo, muita pergunta bem interessante. Mas a gente vai seguir essa live numa pegada que eu e a Nicole montamos. Eu expliquei lá no começo que a gente vai tentar fazer o que eu não estou vendo acontecer nas lives. Nós falamos o que são dados, vou depois falar o que são tratamento de dados, aí depois a gente vai falar de quando que a gente pode tratar os dados, porque assim, porque a gente tem a ansiedade de querer uma resposta prática antes de a gente efetivamente entender o conceito básico que está por trás ou está antes dessa resposta prática. E eu e a Nicole entendemos que se a gente trouxer isso, as soluções vão ser trazidas e construídas pelos advogados, sem precisar da gente, inclusive, né? Mas deixa eu continuar, que é por isso que eu não estou respondendo. Eu só quero pedir desculpas para as pessoas, e vocês podem mandar as perguntas, porque mesmo que a gente não responda agora, essas perguntas servem de material para uma próxima live, para um texto. Como eu disse, essa semana eu e a Nicole estamos fazendo a semana do LGPD. Todos os dias nós estamos publicando um texto sobre LGPD, tá certo? Todos os dias. Então, assim, de repente essas próprias perguntas a gente pode já trazer para esse texto que a gente quer falar. Então, voltando aqui, Nicole, é só porque eu acho que quando eu estou fazendo uma live, eu devo satisfação para todo mundo que está assistindo, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. O que é efetivamente tratamento de dados?
Rafael, para mim, e aí para quem estiver assistindo, peço que prestem muita atenção. Para mim, minha opinião, e aí cada pessoa vai ter uma observação sobre isso. O conceito de tratamento é o coração da LGPD. Por quê? Porque quando a gente fala em tratar dados, a gente, ser humaninho normal, nas nossas vidas normais, a gente tem a sensação de que é usar dados. Mas o que é esse usar dados? E nós, como advogados, como empresários, prestadores de serviços, a gente sabe que definição importa. E é justamente essa a definição mais importante para mim, ao meu ver, que a LGPD traz. E ela é muito ampla. Ela tem 20 especificações, que eu vou tomar a liberdade de ler, porque eu não decorei todas ainda, mas estou quase. Nossa, eu entrei aqui na LGPD agora, enquanto você falava, eu falei, deixa eu ver o que a LGPD fala de tratamento. Eu digitei no Find aqui, tratamento. Gente, a palavra tratamento aparece 165 vezes na LGPD. Deus é mais. Então, por isso que eu, na minha concepção, entender o que é tratamento é o primordial. E aí ela traz como previsões de tratamento. Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados ou tratamento compartilhamento. Na verdade, eu tô lendo aqui o errado. Armazenamento, compartilhamento, difusão, transmissão. Tô aqui me perdendo aqui na definição de tratamento. Enquanto isso, deixa eu achar aqui que eu quero achar. O Dalegrave fez uma pergunta legal que eu vou falar aqui. Ele fala o seguinte: as regras da LGPD se aplicam só para os ambientes online ou também para os offline? Enquanto a Nicole se ambienta... Já achei aqui. Dalegrave, dados vai desde o ambiente online, mas tem um exemplo que eu gosto muito, até como diretor de escola. O que acontece? A lista de alunos que o pessoal, de repente, você faz um evento, o pessoal coloca o nome, e-mail e celular naquela lista. A partir do momento que você está colocando a lista para as pessoas entrarem na sala do evento, você está coletando aqueles dados. Quando você pega aquela lista e no final você guarda ela, ou ela fica ali em cima da mesa, você vai estar já tratando esses dados. Então o que acontece? Nos eventos, a gente vê muito em evento corporativo, as listas ficarem espalhadas em cima da mesa. Aí de repente chega alguém lá com o celular e tira foto dessa lista. Veja, é tudo offline. A LGPD se aplica e pode haver punição para quem deixou a lista solta. Então, assim, é muito louco. É muito louco, Dalegrave. Mas volta lá, Nicole. É justamente tratamento de dados. Coleta, ou seja, essa foto que você tirou é uma coleta. Produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Essa é a definição. Essas são as possibilidades, as definições que a lei traz enquanto tratamento. Então, coletei os dados, peguei aquela listinha de papel, guardei, estou fazendo uma coleta e um armazenamento. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu só guardei os dados. E aí a gente tem duas possibilidades, arquivamento e armazenamento. Então fica muito difícil você encontrar uma conduta relacionada a dados que não esteja dentro da possibilidade, dentro da definição de tratamento. Então todas as vezes que você tem contato com os dados, você acaba estando numa possibilidade de tratamento. Por isso que surgiu aquele meme, né, do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coletas. Então realmente... Fazendo uma brincadeira, o Mike Ross, né, da série Suits, que tem visão fotográfica, ele faz tratamento de dados, né? Porque ele enxerga, ele memoriza tudo que está ali e ele armazenou. Então ele está fazendo tratamento de dados, o Mike Ross. Mas, caramba, é infinito, né? A aplicação. E aí, eu até acho que essa história... Não sei, a lei é muito extensa. E a gente tem mania de achar que as leis têm que detalhar tudo
que a gente vai viver, mas a gente vai sofrer muito com essa LGPD ainda, né? A gente vai sofrer muito. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando que eu posso tratar dados? Então, assim, quando que eu posso pegar aqueles dados para mim? Qual que é essa situação? Ou passar, ou transferir, em geral, assim. E aí, vamos tentar... tenta trazer para mim não só o conceito de quando que eu posso tratar dados, mas vamos trazer para situações, desde situações bobas de dia a dia, do condomínio, do porteiro do meu condomínio residencial, que de repente tem condomínio que eu já fui, que ele pede o nome e o RG de quem está entrando, né? Até um ambiente online de teletrabalho. Quando que eu posso tratar dados? Tentando fazer uma abordagem o mais ampla possível, mas sem perder a especificidade do assunto. Você tem as possibilidades lá taxativas do tratamento de dados, lembrando que a grande questão sobre tratamento de dados pessoais e tratamento de dados pessoais sensíveis é que na questão dos dados pessoais sensíveis tem uma possibilidade que se chama legítimo interesse do controlador. O que é esse legítimo interesse do controlador? Muitas das possibilidades vão ser inclusas nisso aí, igual essa que você falou do condomínio. Ele vai falar, olha, é meu legítimo interesse porque eu preciso desses dados para garantir a segurança dos meus condôminos. Esse é um legítimo interesse. Nos dados pessoais sensíveis, a gente não tem essa figura do legítimo interesse. A gente precisa lembrar... Eu sei que tem muito advogado aqui, então, e aí deve ter muito advogado arrancando o cabelo da cabeça. Ai, meu Deus, como que eu vou pegar os dados dos meus clientes? Eu preciso para os processos. A própria LGPD traz a possibilidade do cumprimento de obrigação legal. Nós estamos em cumprimento de obrigação legal. Então, a gente tem... Só um detalhe. Luciano, sua resposta do auditor fiscal acabou de ser respondida pela Nicole. Cumprimento do dever legal. Exato. Continua. E aí, nós já temos essa hipótese taxativa. Para todas aquelas que não se encaixam dentro das hipóteses taxativas, resta o consentimento. As pessoas se pegam muito no consentimento, como, eu vou pedir o consentimento. Mas qual é o problema do consentimento? Ele pode ser revogado. E aí você vai ter aquela dor de cabeça de a qualquer momento ter esse consentimento revogado. Então, qual é Então, peraí. Pelo que eu entendi, tem 3 situações. Cumprimento da obrigação legal, legítimo interesse e consentimento, certo? Na verdade, a gente tem mais. Eu estou falando de possibilidades isso é só para facilitar a vida da live. Isso, porque são 7. E aí eu teria que descrever cada uma delas. Mas aí, por exemplo, tem um exemplo... Não dá tempo. Mas um exemplo muito legal que eu gosto de dar para que as pessoas entendam. Tem uma, que é a última hipótese, que é para proteger a vida e a incolumidade física das pessoas. Lá naquele episódio trágico de Brumadinho, não sei se vocês vão se lembrar, em um dado momento, eles baixaram o sigilo das ligações telefônicas para quê? Para buscar sinal de telefone num raio de determinados quilômetros ali. Ali é um exemplo clássico de como a LGPD prevê que você pode utilizar dados pessoais sensíveis para garantir a segurança. Então, seria um caso de utilização desses dados para garantir que se encontrasse as pessoas naquele momento. Mas tem outras possibilidades, mas é uma escala, sabe, Rafael? Tem aquela questão da obrigação legal, e aí, por exemplo, dados de saúde vão entrar em obrigação legal quando são tratados por clínicas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e etc. E você tem aquelas possibilidades do consentimento, que não é a bala de prata, que todo mundo acha que o consentimento... Deu consentimento, ele vos libertará. Não é bem assim. Calma aí com o consentimento, que a gente tem as possibilidades em que ele deve ser utilizado, mas não é para usar para tudo. E aí a gente tem a figura dos dados pessoais sensíveis, que aí você não tem o legítimo interesse do controlador. Aí você realmente fica numa situação em que, não havendo obrigação legal,
para utilização. Outra obrigação legal, vou dar aqui um link aqui para os contabilistas. Às vezes o cliente manda a conta que ele pagou de um tratamento de saúde e tá lá tudo. O que ele fez, o que ele não fez, os remédios que ele tomou para fazer a declaração do imposto de renda. Ele tem acesso àquelas informações para quê? Para fazer o lançamento na declaração do imposto de renda. Então, ele tem base legal para tratar aqueles dados. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, que é um dos princípios da LGPD. Coletar aquilo que eu preciso. Não coletem mais do que vocês precisam, porque senão depois... Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Mas continua. Não coletem mais do que vocês precisam. Exatamente, porque esse é um dos princípios da LGPD, da finalidade. Então, sabe aquele raciocínio que a gente fazia, por exemplo, com uma inscrição de um curso? Coloca tudo aí, pergunta tudo, que o que a gente precisar, a gente usa depois. Esse é um raciocínio que tem que ser eliminado das nossas vidas a partir do momento em que a gente tem a existência da LGPD. Mas assim, de verdade. Eu posso ter ainda o consentimento, né? Então eu tô lá, formulário, inscrição do curso. Então eu preciso para a sua inscrição do curso do seu nome, do seu CPF, porque eu vou ter que emitir uma nota fiscal e etc. Vou identificar. Nome, CPF, eu preciso do seu e-mail, que eu preciso me comunicar com você. Pode ser que eu precise do seu telefone também, que eu preciso me comunicar com você. Então tá. Então, para o curso, eu acho que esses quatro dados são justificam. Dados assim. Sem eles eu não consigo. Mas eu posso colocar em seguida uma série de dados opcionais. Já viu naqueles formulários, tipo um Google Docs, em que eu tenho os dados em que eu sou obrigado e aqueles dados que eu preencho se eu quiser, eu consigo ir para frente. Quando eu coloco dados assim, eu preencho se eu quiser, eu posso presumir que aquela pessoa está dando o consentimento de me dar esses dados? Não, porque o consentimento nunca pode ser presumido. Ele tem que ser expresso. Assim, e se eu colocar assim, daqui em diante, para o melhor relacionamento e etc., fala uma frase bem bonitinha, preencha os seus dados caso você consinta em fornecer a nós, nos fornecer. Aí você tem que complementar com a finalidade. Você tem que dizer... Para melhor relacionamento, eu quero me relacionar com as pessoas. Bom, se tiver alguma informação que é dado pessoal sensível, esse relacionamento não basta, porque você tem que informar a finalidade específica de modo expresso. Então, por exemplo, é para um e-mail marketing, você tem que colocar... é para uma newsletter, você tem que colocar. É para enviar o brinde do final do ano, você tem que informar. Então, assim, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela vai ter um problema, porque, via de regra, eles precisam desses dados mais vinculados à saúde, às condições das pessoas, para montar essas estratégias. E aí é onde que o consentimento ele tem que ser expresso e com a finalidade expressa também, e nada de palavras bonitas que a pessoa não entende o que você está querendo dizer, porque tem gente que coloca num formato que você fala assim, mas parece que eu entendi isso aqui, mas eu não entendi. Não pode. Tem que ser compreensível. E assim, vou elaborando aqui. Eu coloco lá meu formuláriozinho, porque eu quero dados, eu preciso de dados. Então, para aí. Eu coloco lá meu formuláriozinho e coloco assim. Daqui por diante, nos termos da LGPD, as informações poderão ser fornecidas por você e nós a utilizaremos para fins estatísticos de comunicação, envios de cursos de seus interesses e etc. Isso seria adequado? Sim, desde que não sejam dados pessoais sensíveis. Por exemplo, teve alguém que perguntou alguma coisa aqui sobre sindicato. Vamos dizer que você faz essa conjectura aí para falar assim, eu quero saber qual percentual de pessoas fizeram esse curso aqui são do sindicato X, são do sindicato Y, ou não são vinculadas a sindicato. A associação sindical é dado sensível. Exatamente. Aí você vai ter que informar Essa eu sei, porque tem relação com direito de trabalho,
Tem relação de direito de trabalho, eu sei. E aí, para coletar esse dado, você precisa colocar de modo expresso que a pessoa está autorizando a utilização daquele dado para a apuração do percentual de pessoas que fazem parte de uma associação classista. Aí você tem que colocar bonitinho expresso. O João Camargo Neto fez uma pergunta legal. E as pesquisas, esses institutos de pesquisa que ligam para a gente, falam, olha, quero fazer uma pesquisa, você come isso, você assiste filme em que horas, você faz isso, você vota em que candidato, qual que é a sua raça, porque eles querem identificar que tipo de raça está votando no candidato, homem, mulher e etc. E que vai acabar com as pesquisas? Não, como é que vai fazer um consentimento por telefone? Como é que é isso? Uma das possibilidades de tratamento... Inclusive o João fala, uso coletivo não identificado. Uma das possibilidades de tratamento é justamente para pesquisas. Sempre recomendado que os dados das pesquisas sejam anônimos ou anonimizados. Uma pesquisa que, por exemplo, te pergunta qual é o seu filme preferido. Esse dado não é um dado pessoal sensível, a não ser que você vai colocar uma série de outras informações que dizem tantas pessoas que se chamam José de Paulo em uma cidade com o número X de habitantes gostam do filme tal. Então, assim, você teria que ter uma cadeia de informações. Agora, o Improcedência perguntou que quantas geladeiras tem na sua casa? Para tudo. O cara tem um perfil que chama Improcedência. Velho, tu é mito. Tu é mito. Eu adorei. Eu tenho certeza que ele só faz defesa. Ele só é contratado para fazer defesa. Ele tem um perfil que chama Improcedência. Você é um mito da criatividade. Adorei. Continua. E aí, essas pesquisas... e interessante... As pesquisas precisam ser feitas por institutos de pesquisa. Então, tenho eu lá a minha padaria e resolvo fazer uma pesquisa. Meu escritório, não, vamos ser objetivos. Eu tenho um escritório, Lara Martins Advogados. Nós estamos juntos no escritório. O escritório quer fazer uma pesquisa. Eu posso? Se não envolver dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, sim. Mas ele tem que ser genérico. Tipo, em um universo de 50 pessoas. Você já foi processado? Você ganhou o processo? Você perdeu o processo? Como você conheceu o seu advogado? Sem conexão nenhuma da pessoa que informou com a resposta. Então eu não posso vincular. Meu exemplo foi ruim porque se não for para os meus clientes, daria infração ética. Esquece esse meu exemplo, gente. Eu vou dar um exemplo do meu trabalho de conclusão da pós-graduação em compliance. Eu fiz uma coleta de informações com gestores e eu entrevistei gestores. Só que eu não os identifiquei de forma alguma. Por quê? Porque a única identificação que eles tiveram foi o tempo de atuação enquanto gestores. Só. Fulano, XXXX, que trabalha há 30 anos como gestor. Não tem como você identificar aquela pessoa. E aí, para efeitos de pesquisa, né? Porque eu tenho que prestar contas com a publicação que eu vou fazer, eu tenho os termos de consentimento deles autorizando a utilização daquelas informações, mas eu não tenho nenhum documento que vincula um ao outro. Bacana, bacana. Mas vem cá. É só você tá parecendo cliente quando quer fazer uma coisa que não pode. Imagina, eu nunca quero fazer uma coisa que não pode, Nicole. Pode parar. Olha só. Eles não aceitam, né? Eu postei uma figurinha disso, da menininha colocando canudo, quando o advogado está explicando que não... Mas olha só, então, vamos voltar aqui agora para o nosso conhecimento. Estou frustrado em muitas coisas, mas vamos continuar. É só empresa no seguinte sentido. É só onde tem interesse econômico que eu preciso me adequar para a LGPD? Ou, por exemplo, no trato com a minha empregada doméstica. Eu tenho lá uma empregada doméstica. Eu preciso me adequar? Ou vamos pensar lá naquela listinha. Eu estou fazendo uma confraternização do escritório. Só que para essa confraternização do escritório eu quero um responde s'il vous plaît, né? Para a pessoa
para a pessoa responder e confirmar. E na confirmação ela me manda, não tem interesse econômico nenhum, é uma festa. Esquece a confraternização do escritório, porque o escritório tem interesse econômico. E exemplo burro meu. É meu aniversário, meu casamento. E aí no meu casamento eu vou coletar necessariamente dados. As pessoas entram, pode ser lista online, pode ser offline, mandam. E eu vou ter informações. Ah, você vai com alguém, não vai? Qual que é o nome, etc. Para o que não tem finalidade econômica nenhuma, eu também preciso adequar para a LGPD? Eu brinco que é o grupo da família para marcar o churrasco de domingo. Tá tranquilo, pode usar o grupo, pode marcar o churrasco, né? O grupo da pelada, do futebol. Do futebol, do truco, do pôquer, do charuto, isso aí tá ok. Eu tenho meu grupo de leitura, meu grupo que a gente marca as reuniões e tudo mais, ok. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente tem uma parcela significativa da população que o interesse econômico do casamento. O César perguntando, tem certeza que casamento não tem interesse econômico? Aí eu poderia sacanear o César, né? Eu poderia falar, cada um sabe do seu. Mas aquelas pessoas que, por exemplo, vendem pelo Instagram, mas não tem uma empresa formalizada ainda, mas o que ela faz? Ela vai anotando... Tem interesse econômico. Tem interesse econômico. Mas tem interesse econômico. Exatamente. Acontece muito, escolas fazem grupos de pais no WhatsApp e na hora que você joga todo mundo lá dentro, todo mundo tem acesso ao telefone um do outro. E você não pediu autorização para fazer isso, para compartilhar essas informações. Tem que ter cuidado. Quando eu penso numa resposta quando já passou da hora, porque eu estava pensando aqui, porque o povo falando que depende, né? E o César perguntou, tem certeza que casamento tem interesse econômico? Eu ia responder, casamento não, divórcio tem. Sim. E aí a gente tem que ter... nas festinhas. Mas tem que ter cuidado justamente, principalmente essas pessoas que estão no NEI, né? Nem empresa formalizada, nem... não é uma pessoa que está marcando o churrasco do domingo. Ela está vendendo bolo, ela está vendendo trabalhos digitais. Herbalife. Isso eu convido as pessoas para um chazinho, mas na verdade, hora que chegar lá, eu falei Herbalife aleatoriamente, tá, gente? Qualquer tipo de marketing multinível. Eu convido as pessoas para o chazinho, mas chega lá eu quero apresentar uma grande oportunidade de mudar a sua vida e ganhar dinheiro e etc. Eu vou fazer ali um evento de marketing multinível. E vamos além. Além de fazer o evento, você pega os contatos de todas aquelas pessoas e passa para a empresa central lá, para elas começarem a te mandar e-mail marketing, promoções, te colocar em X mil grupos. Não pode. Olha como essas relações digitais estão evoluindo. Saiu uma decisão de uma digital influencer que foi responsabilizada porque ela fez a propaganda, né, de uma determinada loja que vendeu, acho que um aparelho celular para uma determinada consumidora e não entregou. E a digital influencer foi responsabilizada. Só que, aí, por favor, deixa eu só falar isso, porque é o que acalma meu coração. As pessoas têm uma concepção de que, a lei é nova, tudo é novo. Gente, 1000 anos atrás, na época do boi gordo, que isso é um caso, um case no Brasil, Avestruz Master, já houve uma busca de responsabilização pelas pessoas que faziam a propaganda desses negócios. E não necessariamente estavam envolvidas neles. Por quê? Porque havia a argumentação de que a imagem dessas pessoas é o que vendia o produto e que elas eram responsáveis por isso. Então, todas as vezes que a gente coleta um dado, armazena um dado... foi envolvido numa polêmica dessa também. O Pelé já teve fez vários. Umas propagandas. Exatamente. Mas o boi gordo... gente. O boi gordo foi o Antônio Fagundes. Ele ficou muitos anos sem fazer nenhum tipo de propaganda, justamente por conta disso. E ele fez o Rei do Gado, né? Então, assim, era o Rei do Gado vendendo o boi gordo. E aí, a gente precisa entender que essas informações são justamente a chave de acesso
para as preferências das pessoas, para os hábitos de consumo, para as crenças que essas pessoas têm. E tudo isso facilita o quê? A venda. Então, essa coisa de, juntei um número de um monte de pessoas e eu ganho um percentual para cada número que eu indicar. Cuidado! A gente tem que ter esse cuidado porque é justamente essa cultura que a LGPD vem para implementar, de cuidado, de proteção de dados. A gente tem que pensar antes de agir com alguma informação. Tá, eu tenho duas perguntas muito práticas aqui ainda, porque eu olhei pro relógio aqui e nossa live tá assim, acabando, né? Acabando. Mas antes de fazer essas perguntas muito práticas, eu quero divulgar para todo mundo. Ó, lembra que eu prometi um e-book na segunda-feira, gente? Desde a semana passada, eu e a Nicole, a gente estava atualizando o nosso e-book. E quando terminar a nossa live, eu e a Nicole vamos disponibilizar o e-book para todo mundo no nosso Stories, gratuitamente. Não vamos coletar dados sensíveis para a obtenção do e-book. Não tem nenhuma condicionante, é só clicar no link. Não vamos coletar dados sensíveis, você não precisa nos passar dados sensíveis, você só vai pegar e acessar. Para quem tiver interesse, é um e-book que eu e a Nicole construímos. É um e-book básico, gente, não é aprofundado, mas já dá para ter uma noção. E aproveitar, lá junto do e-book, eu já vou fazer aqui a propaganda da Nicole. Não estamos acabando não, gente, ainda falta 15 minutos. Já vou fazer a propaganda da Nicole. Gente, quem tiver interesse, a Nicole me disse hoje que ela está lançando um curso, mas eu tenho que fazer uma ressalva. Os cursos que a Nicole faz não são esses cursos online que fica gravado, que vai ter 150 mil pessoas. É um curso de vagas limitadas. A Nicole, ela é aquela professora raiz de sala de aula. Então, ela me falou hoje que ela está lançando um curso. Vai ser aulas pelo Zoom ao vivo. E aí, quem não conseguir assistir ao vivo, ela fica gravada para você assistir depois. Com número limitado de pessoas na sala, porque é para ter interação. Não é para ter aquela coisa infinita no chat, igual a gente faz na live. É para realmente fazer um trabalho. Então, quem tiver interesse no curso também, no final, eu vou colocar o link, é um curso da Nicole. Eu não sou o professor desse curso, mas eu me dispus a fazer um módulo extra de LGPD nas relações de trabalho lá para a Nicole nesse curso, tá? Para quem tiver interesse, logo depois a gente abre o link no Stories. Ok? Podcast, eu vou gravar um podcast de LGPD nas relações de trabalho. O Diogo tá aí. Acho que é quinta-feira que eu vou gravar esse podcast. O pessoal convidou pra gente fazer. A Nicole também tá gravando um monte de podcast, webinar e não sei o que, blá, blá, blá. E infinito. Sim. Essa mulher não dorme mais desde que a LGPD voltou. Mas vamos lá. Nicole, quando a gente fala em adequar a LGPD, tem que adequar a LGPD, tem que adequar a LGPD, tem que adequar a LGPD. O que isso significa de fato? Adequar a LGPD. Porque muitos colegas que estão aqui assistindo são advogados, muitos. E o tempo inteiro a gente está falando, você tem que adequar para a LGPD, você tem que adequar. Inclusive os colegas advogados têm que adequar. É o que eu falei lá na minha divulgação. Desde os trabalhos das grandes indústrias, das empresas multinacionais, até o advogado que trabalha sozinho em home office, eles têm que adequar em LGPD. E aí eu te pergunto, o que significa isso de fato? Adequar em LGPD. É buscar a alteração, a adequação, eliminação das condutas que extrapolem o que a LGPD entende como permitido com relação ao tratamento de dados. Então, por exemplo, você tem uma empresa aí com N grupos de WhatsApp. Todo mundo tem essa dúvida do grupo de WhatsApp. Eu lembro que teve uma polêmica trabalhista da época de grupo de WhatsApp desliga ou não desliga. Não teve um burburinho uma época disso? Você tem um horário de desligar o grupo? Não, mas só para eu ser justo com aquela colega, porque aquilo lá teve uma repercussão muito grande, ela é uma amiga muito querida. Ela depois fez uma nota oficial e disse que aquela fala dela foi descontextualizada. Sim. Tá? Porque pegou muito mal ali e ela falou, olha, descontextualizaram, gravaram um pedaço e etc. Então, só para eu fazer esse registro, porque é uma amiga querida e eu queria fazer esse registro. Mas continua. Eu nem digo é só uma obrigação legal de fazer esse negócio. Mas a história do desligar ou ligar é muito parecido com o não usar ou usar.
E a gente sabe que em algumas instituições é impossível não usar. Por quê? Porque você faz, Rafael Lara que o diga, você faz milhares de coisas com o WhatsApp. Agora, como eu vou adequar o uso? Os meus colaboradores sabem o que é dupla verificação. Eu implementei uma política de que, por exemplo, eu não posso enviar arquivos pelo WhatsApp. E isso, gente, tem que ser customizado, porque cada instituição tem uma necessidade. Mas por que você está falando de enviar arquivos por WhatsApp? Porque você pode enviar uma planilha de Excel com um monte de CPF, data de nascimento dos clientes, por engano, para o grupo da pelada, do grupo do shopping do final de semana. E aí tem um monte de dados ali que ficam expostos. Então, adequar é buscar fazer com que as suas operações internas estejam de acordo com a proteção de dados. E uma outra coisa que é muito interessante, a gente fala muito sobre evitar os vazamentos, não acontecer. Rafael, vai acontecer. A diferença é que, estando preparado, a gente reage rápido. A gente faz o quê? A gente limita os danos. Não estando preparado, os danos são muito grandes. Dano reputacional, financeiro, dano de multas que vão existir quando a ANPD começar a fazer a fiscalização. E até quebra de contrato, né? Quem trabalha aí com multinacionais, com empresas de grande porte, a adequação dos stakeholders é uma coisa que já está vindo. Para muitas empresas ainda é uma novidade, mas quem tem um porte maior, os contratos já estão sendo adequados já faz um tempo. Então, essa adequação, eu tenho uma metáfora que eu acho que esclarece muito. Nós somos todos elos de uma cadeia, e essa adequação é fazer com que um elo se encaixe no outro. Porque a partir do momento que eu tenho um dos meus stakeholders, dos meus parceiros de negócio que não estão adequados, o que acontece? Essa corrente se rompe. E essa proteção de dados, ela é essa corrente, que faz com que a gente tenha um ambiente seguro para realizar nossas operações, seja de venda, prestação de serviço, até mesmo realização de pesquisa, tratamento de dados. Tem empresas que trabalham só com tratamento de dados. E aí a gente precisa adequar cada uma para a sua finalidade. Bacana. E, assim, falta pouquíssimos minutos. O advogado ou advogada que ele quer vender a um cliente a implantação de dados de LGPD. E a grande questão aqui, que eu acho que fica todo mundo muito ali, quanto custa isso? Qual que é meu trabalho? O que eu posso fazer? Como que a gente operacionaliza essa história de implantar LGPD? Na prática, e eu sei que você já fez alguns, como que dica que você pode dar para o advogado que quer começar a operacionalizar LGPD para os clientes? Tem uma coisa que, infelizmente, os advogados não estão habituados, que é gestão de projetos. A grande questão da adequação e implementação de compliance LGPD é que ele passa a ser um projeto, ao contrário de um processo. Porque o processo, a gente tem as limitações das fases processuais. Em uma adequação, ele é um projeto com fases. Então, você vai ter que entender o que aquele cliente precisa, de quais fases ele vai precisar, o que ele necessita para se adequar. Ele é pequeno, ele tem 2 computadores e o banco de dados dele é pequeno também. E aí você vai adequar. Então, a gente precisa estudar gerenciamento de projetos. Parece muito doido, mas assim, eu tô falando isso numa live de advogados, só que você sabe que eu sou apaixonada por gestão, eu também sou analista de finanças, então você vai ter que fazer a conversão, a união entre viabilidade econômica, viabilidade de tempo e capacidade financeira. E aí, alinhar esse projeto dentro da realidade do cliente, porque a multinacional tem uma realidade, o seu João lá da esquina tem outra. E aí não dá para vender a mesma coisa da multinacional para o seu João. Então a gente tem que entender de gestão de projetos, porque é justamente isso, entender como começar, como desenvolver e como finalizar essa adequação. Olha só, e gente, LGPD tem um impacto gigante nas relações de trabalho, eu já fiz 2 lives sobre isso, e hoje, para quem gostou do tema, mas quer que essas perguntas todas ligadas aos empregados, ligadas a sindicatos, às relações de trabalho, quem quiser falar sobre isso,
O Yuri Pinheiro acabou de passar aqui, falando, entendi porque que você fala tão bem da Nicole, ela tem domínio no tema. Eu e o Yuri vamos fazer uma live hoje, 17 horas, sobre LGPD nas relações de trabalho. Vai ser antes do aulão, porque o Yuri tem um aulão magnífico hoje à noite, às 7h30. Então vocês podem assistir a live minha e do Yuri às 5 e depois ir para o aulão dele às 7h30. A Vólia, rainha do direito do trabalho, Vólia Bonfim aqui conosco. E lembrando que eu, Vólia, Yuri e Dalegrave, o quarteto, segunda-feira, agora é oficial, gente. Segunda-feira, 15 horas, o quarteto vai ter uma live maravilhosa também de LGPD nas relações de trabalho. E essa é daquelas, igual a gente fez em toda a legislação que chegava, para arrebentar. Nicole, os últimos 2, 3 minutos para finalizar. Fala você do seu curso, porque eu falei, não deixei você falar. Dá o seu recado final para a gente encerrar. É justamente isso. Eu sei que já tem um movimento, né, com relação ao LGPD, que, ao que tudo indica, agora vai ficar para 1º de janeiro. E aí Mas depende de hoje, né? Depende de hoje, o Senado vai votar e vai para aprovação presidencial. Só que esse já era um pedido do governo. Então, ao que tudo indica, é assim que vai ficar. E aí, o nosso tempo está correndo. E muito mais do que entender sobre a adequação, nós, advogados, precisamos entender os reflexos nas demais legislações. Porque a gente tem reflexo de proteção de dados no direito civil, no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito administrativo. E aí, o curso vem muito para isso, porque a gente tem uma questão também sobre vocabulário. Tem muitas definições, tem muitas questões relacionadas ao mundo digital que o advogado também precisa se familiarizar. Vou deixar o link, você vai deixar o link nos seus stories, eu vou deixar o link no meu perfil lá no Instagram, do e-book e do curso. Qualquer dúvida, vocês me mandem em direct. E por que eu escolhi fazer nesse estilo sala de aula? Porque você é uma professora raiz, que eu sei. Eu sou digital, mas eu sou raiz. Por quê? Porque aí a gente vai ter a interação e as perguntas. E a partir das perguntas, a gente consegue fazer com que isso se torne prático. Se eu só deixar o material disponível, as perguntas não são respondidas. Então, eu escolhi esse formato. Você vai estar lá falando de LGPD nas relações de trabalho. Só um dia só. Mas quem quiser conhecer muito LGPD nas relações de trabalho, o próprio Yuri, a Vólia e o Fabrício, não lembro se... E o Miziara, eles estão com um curso maravilhoso de LGPD nas relações de trabalho, muito específico, né? Então é uma outra abordagem, é um curso diferente. Exato. Que eu acho que vale a pena também. O curso da Nicole aqui é LGPD mesmo. E lá eu vou ter uma entrada trazendo isso para relações de trabalho, começar a aula bônus, que eu acho que vai ser super divertido, porque eu gosto de interação. E toma cuidado aí para salvar, porque eu não sei quanto tempo tem aí. Então, Nicole, obrigado. Excelente almoço para vocês. Obrigado por todo mundo que acompanhou. O e-book a gente vai colocar no Stories daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.